Bom, nosso curso de especialização na Carta aos Romanos, meus irmãos, estou utilizando aqui este livro. Eu tenho outros livros aqui que estão me ajudando bastante, tá bem? Na minha compreensão. Então, tem este livro aqui, ó, os irmãos começaram a falar de literaturas do apóstolo Paulo, vocês vão gostar de conhecer este livro aqui, tá bem? A Justificação em Paulo, Reginaldo de Melo, aí a editora Reflexão. Esse que eu estou utilizando também é um livro que foi organizado pelo Dr. Lourenço Estélio Rega, que é Paulo, Sua Vida e Sua Presença, ontem e hoje. Estou utilizando esses livros aqui para conhecer um pouquinho mais da doutrina do apóstolo Paulo. Alguns livros aqui que Deus me deu a graça de escrever, deixa eu apresentar aqui rapidamente para os irmãos. Esse daqui que é Filosofia de Fronteira, tá bem? Eu tenho aqui um outro livro, 4 revelações sobre o juízo final. 4 revelações sobre o juízo final. Igreja, Denominação e Ministério, um novo tratado de teologia pastoral, tá bem? Todos esses livros eu coloquei lá na plataforma Clube de Autores, mas caso os irmãos tenham aí vontade de folhear, conhecer, é só entrar em contato, tá bem? Esse daqui é sobre predestinação, livre-arbítrio e a escravidão da vontade. Agora, voltando para a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, nós estamos vendo que o Senhor Jesus, na sua paixão ou na sua morte, ele entrou triunfante no mundo dos mortos. E agora a morte encontrou um concorrente que é um concorrente assim, é algo fora do comum. E por que fora do comum? Porque na hora da morte dos santos, quem são os santos? Aqueles que foram perdoados pelo Senhor Jesus. Porque Cristo disse, eu sou a ressurreição e a vida. Não adianta só ressuscitar. Precisa ressuscitar para viver para Deus. Porque todos os mortos ressurgirão. Assim como Cristo ressurgiu dos mortos, todos os mortos ressurgirão. Só que tem morto que ressuscita, mas não vive. Ele ressuscita e ele é apanhado pela segunda morte. É um cara que caiu na armadilha 2 vezes. Quem caiu na armadilha 2 vezes? Aquele que escapou da primeira morte e caiu na segunda. Esse aí não são os santos, são os chamados ímpios. O que é um ímpio, meus irmãos, de acordo com as Escrituras? Ímpio, de acordo com as Escrituras, é um cara que persegue Deus. É uma pessoa que é um perseguidor da fé em Deus. Esse é um ímpio. É uma pessoa que, além de ser pecador, ele ainda é ímpio. Pecador, todo mundo nasce. Mas o ímpio é aquele que avoluma pecado em cima de pecado e começa a batalhar contra o próprio Deus, contra a piedade. O que é piedade, meus irmãos? Piedade é a devoção que nós temos ao nosso Deus e a prática de boas obras. Isto é piedade. O que é o ímpio? Ímpio é aquele camarada que ele não pratica boas obras e ainda persegue quem pratica boas obras diante de Deus. Esse é o ímpio. Além de ser pecador, é pecador 2 vezes. É um pecador altamente qualificado para o inferno, para a condenação. Existem os ímpios e existem os santos. Quem são os santos? Os santos são pessoas que são justificados pelo Senhor Jesus. Se vocês adquirirem e forem atrás deste livro aqui, ó, A Justificação em Paulo, vocês vão entender melhor a doutrina da justificação. Cristo justifica o homem que acredita nele. Cristo se torna a nossa justiça. Nós pegamos a justiça de Jesus para nós, ou ele coloca a justiça dele em nós, e nós somos declarados justos. O que é declarado justo? Inocentes. Nós somos inocentados dos nossos múltiplos pecados, dos nossos inúmeros pecados, dos nossos infinitos pecados. Somos justificados, somos inocentados, porque Deus só pode ter comunhão com pessoas inocentes, meus irmãos. Deus não tem comunhão com pessoas culpadas. Culpado tem que ser lançado no inferno. O que faz Deus? Aceita a justificação de Cristo em nosso favor, nos inocenta, e enquanto nós somos inocentes, Deus é o nosso Pai. É isso que o apóstolo Paulo ele explicou aqui em Romanos 8:32. Ele, Deus, que nem sequer poupou o seu próprio filho, mas o entregou à morte por todos nós. Foi para isso que Cristo morreu. Cristo morreu por nós, em nosso lugar, a nosso favor. Se não fosse assim, ele não teria vindo dos altos céus. Teria continuado aí
a gestão do pecado. Então, o que acontece, meus irmãos? Agora, a morte, ela vai encontrar um adversário. Eu falei concorrente, mas eu posso usar a palavra adversário. Na hora da morte, tem o ímpio e tem os santos. Os santos são justificados. Aí vai morrendo o seu corpo. Vai morrendo o seu cérebro, seu coração, seu pulmão. Seu corpo todo vai entrando em múltipla falência. O que acontece com os santos? A mesma coisa que aconteceu com o Senhor Jesus. A morte chega, mas ela não pode levar a alma do justo. Por que ela não pode levar a alma do justo? Porque Cristo disse: aquele que crer em mim passou da morte para a vida, não entrará em condenação. Os irmãos compreenderam? O momento da nossa despedida desse mundo aqui é uma despedida igual Cristo. Como que o senhor sabe disso, professor Rogério? Estevão está sendo apedrejado. Estevão está sendo apedrejado, o seu corpo está sendo lapidado por completo, montanhas de pedra, olha ele para os céus, vê os céus abertos, Cristo assentado à direita de Deus, se coloca em pé, observando o julgamento de Estevão, mas não só observando. Cristo vai retirar Estevão da terra. Ele não vê a morte. Estevão não vê a morte. Estevão vê Cristo. Todo aquele que é de Cristo, meus irmãos, ganha o chamado passaporte da alegria, tá bom? O que é o passaporte da alegria? Você vai entrar na casa do Pai. Jesus vai vir antes da morte. A morte vai ficar aqui, olhando, observando, corpo morrendo, a alma ficando leve, a alma não está pesada, porque você está justificado, santificado, perdoado, aperfeiçoado, o corpo faleceu, os olhos se fecharam, o coração parou, o oxigênio já não tem mais, e quem é que você abre os olhos e enxerga do outro lado? Jesus. Jesus vem buscar. Ele manda o anjo? Não. Por que Jesus não manda o anjo, meus irmãos? Porque lá no Antigo Testamento diz que existe o anjo da morte. Então, a gente não sabe, a gente tem que manter o colorido, a poesia do texto bíblico, tá? Então, na poesia do texto bíblico, existe o anjo da morte. Então, se vier um anjo, meus irmãos, é para ceifar a alma da pessoa. Quando você vai para o livro do Apocalipse, lá tem dois anjos. Um que faz a vindima e outro que faz a ceifa. Os dois anjos são cristofanias. O que é uma cristofania? É a aparição do Senhor Jesus através de um fenômeno. Isso é uma cristofania. Pode ser um trovão, pode ser uma voz, pode ser um relâmpago, pode ser um anjo, pode ser uma visão. Isso é uma cristofania. Lá no livro do Apocalipse aparecem dois anjos. Um faz a ceifa e o outro faz a vindima. Qual é a diferença entre a ceifa e a vindima? A ceifa é para aqueles que vão para os céus e a vindima é aqueles que vão para o juízo final. A vindima são os cachos de uva. A ceifa é a seara do Senhor. Então o Senhor Jesus, ele é, tá bem? Ele é representado na cristofania pelos dois anjos. Cristo não é anjo e o anjo não é Cristo. Está acontecendo uma cristofania. Cristo é o ceifeiro e Cristo é o vindimador também. Então o que acontece? O Senhor Jesus, ele antecipa a morte e aqueles que são dele, quando você fecha os olhos, você abre os olhos, está na presença de Cristo. Quem diz isso para nós? O apóstolo Paulo, o mesmo apóstolo que a gente está estudando aqui, tá bem? O apóstolo Paulo na carta aos Filipenses. Ele diz: eu desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Onde Cristo está? À destra do Pai. Paulo diz: eu desejo partir e estar com Cristo. Ele vai ver o Senhor Jesus. Jesus vem buscar os santos através da sua foice, da ceifa, porque já a ceifa está maduro para a colheita. Agora, não é de Cristo. Não é de Cristo, é ímpio, não confessou o Senhor ou abandonou a fé por apostasia, por incredulidade, por medo, porque os tímidos não entrarão no reino de Deus. Aí o que acontece? O Senhor Jesus, ele tem o agente da morte. Esse agente da morte aí, se ele é um ser, sabe? Se ele é um anjo, se ele é um fenômeno, tudo isso aí nos escapa. Tá? A gente pode pensar por esse ângulo aí. Fato é,
Esse daí não leva para o céu. A morte é o agente do Hades, tá? Então, quem não for ceifado pelo Senhor Jesus, for entregue nas mãos da morte, aí o ímpio, quando ele pensa que não, quem está diante dele? A morte. A morte amando de Jesus, tá bem? Por que amando de Jesus? Porque é ele que tem autoridade sobre os vivos e os mortos. Então não morre sem autorização de Jesus. A morte não tem sua autonomia de chegar e levar a alma embora. A morte ela depende da ordem de Cristo. É ele quem manda na morte. É o que diz o texto bíblico. Ah, isso é muito radicalismo, isso é muito fundamentalismo, isso é muita fantasia evangélica e religiosa. Bem, para quem está de fora é isso mesmo. Mas para nós que estamos com a palavra de Deus no coração, é a verdade, tá bom? Eu vejo aqui um dos nossos irmãos perguntando, o irmão Felipe perguntando. E no caso do mendigo, que foi conduzido pelos anjos? Eu estava até esperando essa pergunta, tá, irmão Felipe? Assim era antes da morte do Senhor Jesus. Os anjos de Deus eram agentes do Senhor para recolher a alma dos justos ou dos crentes, tá bem? Ele recolhia as almas dos justos e levava para o seio de Abraão. Mas veja só que na hora do rico, não teve nem anjo para levar ele para o mundo dos mortos. Quando ele abre os olhos, já está lá embaixo, queimando. Então, nem anjo para poder conduzir o cara. Ele estava derrapando diretamente para o mundo dos mortos. Agora, com a ressurreição do Senhor Jesus, mudou a dispensação, mudou a economia, mudou a tratativa de Deus. Quer dizer que os anjos agora eles ocupam outra função, não é mais a função de vir recolher as nossas almas e levar aos céus. Pelo menos, meus irmãos, a gente não tem este ensinamento em o Novo Testamento, tá bom? Anjos levando a alma dos santos para os céus. Tá falhando o quê? O som tá falhando? Tá falhando para mais alguém? Aí os irmãos me posicionam, tá bem?